Fala, povo de Deus! Que alegria poder estar aqui na Escola Bíblica junto com você para estudarmos agora a nova série, sim, sobre família, projeto de Deus. Esse vai ser o nosso assunto durante esse mês de setembro. Estaremos meditando na palavra de Deus e vendo o que a palavra do Senhor fala a respeito da família e quais as orientações, as dicas, os conselhos que a palavra de Deus traz para nós. A família tem sido alvo de tantos ataques do inimigo. Quantos problemas têm surgido nas famílias nos dias de hoje, não é verdade? A família ela foi instituída por Deus. Deus criou a família. E Deus é o maior interessado em ver a família sendo abençoada, sendo um pedacinho do céu. E aí, como está a sua família? Como é que está o ambiente onde você vive? Um ambiente de jardim ou de deserto? Um ambiente de paz ou ambiente de guerra? Um ambiente de bênção ou ambiente de maldição? Um ambiente de vida ou ambiente de morte? Seja qual for a situação que você esteja vivendo na sua família, eu quero dizer para você que tem jeito, tem solução. E a solução está em Deus. A solução está em Deus. Deus tem solução para os problemas que você enfrenta na sua família. Deus tem solução para você, para a sua vida. Então, vamos nessa hora mergulhar na palavra de Deus. Vamos pedir a graça de Deus para que Ele nos abençoe nesse início de estudo e que a palavra do Senhor ela possa trazer transformação e mudança na sua família, aquelas áreas que realmente estão precisando. Então, vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós nessa manhã. Eu quero abrir com você lá no livro de Salmos, capítulo 127, no verso 1. Vai dizer assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É interessante o que a palavra de Deus aqui está dizendo. É um conselho que a palavra está trazendo para a gente. Se o Senhor não edificar a casa. Então, Deus compara aqui a família, a casa, né? Que aqui a casa está se referindo ao lar. E o Senhor está meio que mostrando aqui, quando fala de edificar a casa, dá uma ideia de construção, né? De algo que está sendo construído. E a família, ela está sempre em construção, sempre. Sempre precisando de ajuste aqui, ajuste ali, como uma casa. Você já viu que quando a gente tem uma casa, depois de um tempo de uso, o que acontece? Ela precisa de manutenção. A nossa casa sempre precisa de manutenção. É uma pintura, é um cano que às vezes precisa tocar, uma lâmpada que precisa trocar. A manutenção é necessária, porque se a gente não fizer a manutenção na casa, o que acontece? As coisas vão se destruindo, vão se desfazendo e o prejuízo é grande. A mesma coisa é a família. A família também precisa de manutenção. A família precisa de cuidados. A família precisa, né, de carinho, de amor, de ser regada com isso. Senão ela vai se desfazendo, senão ela vai sendo destruída. E há muitas coisas que vêm acontecendo no mundo, no meio da sociedade, que têm contribuído para que a família seja destruída. A gente está vendo que, né, você pode olhar que na época antiga dos nossos pais aí, dos nossos pais, dos nossos avós, a coisa mais difícil que tinha era você ver uma separação, né? Era muito difícil. E quando tinha, era até um escândalo, né? Era visto assim como uma coisa escandalosa. Hoje em dia, se divorciar é a coisa mais fácil do mundo, né? Não há muitos obstáculos, não há muitas dificuldades. Então, toda essa facilidade, por um lado, né? Dependendo de algumas situações, ficou mais viável, mas por outro lado, essa questão de facilitar, né? As pessoas casam já pensando, se não der certo, eu divorcio, porque é uma coisa fácil de fazer. Então a família vai sendo desvalorizada. O fato da necessidade da mulher hoje, né, ter que trabalhar fora e
deixar o seu lar, deixar os seus filhos com empregada, com outras pessoas para cuidar dos seus filhos. Claro que a gente entende, eu não sou contra as mulheres que trabalham, mas a gente há de convir, há de entender quanta falta faz uma mãe estar presente, principalmente nos primeiros anos de idade dos seus filhos. Estar acompanhando de perto, trazendo a educação para ele. E quantas mães são obrigadas, por causa da necessidade, a deixar os filhos sozinhos em casa ou sendo cuidados por outras pessoas, e com isso há um prejuízo grande. Às vezes há um prejuízo bem grande e mais lá na frente, mais trabalho. Porque criar filho é uma bênção, mas dá trabalho. Dá trabalho, exige perseverança, exige determinação, exige esforço e muito amor. Os filhos são dádivas de Deus. O acesso à internet hoje é tão fácil, as informações. Então a pornografia, a imoralidade, ficou muito fácil o acesso a essas coisas sujas que mancham, que maculam, que contaminam a família. Então são vários fatores externos que têm prejudicado a família, e nós vamos ver que também há problemas internos também. Há problemas que acontecem por falhas nossas, muitas vezes porque a gente nunca aprendeu, a gente nunca prestou atenção em determinadas coisas, e graças a Deus hoje a gente tem muito material bom, tem muitos livros bons, temos a palavra de Deus e temos muitos servos de Deus, homens de Deus, que escreveram, inspirados por Deus, para trazer aí um material bom para a gente, com vários conselhos, com várias dicas que vão auxiliar e ajudar as famílias a melhorarem no seu relacionamento. Eu queria contar uma história que eu estava ouvindo há poucos dias atrás, em que um casal já idoso fazia 50 anos de casado. E aí o jornalista, quando ouviu a história daquele casal fazendo 50 anos de casado, resolveu fazer uma entrevista para ver qual era o segredo deles chegarem até os 50 anos. E então marcou um café, foi tomar um café com eles na casa deles, e aí conversando, ele chegou e perguntou: mas me conta, perguntou para o marido, qual é o segredo de vocês terem chegado até os 50 anos de casado? Aí o marido, todo orgulhoso assim, por ter chegado aos 50, ele pega e diz assim: tá vendo esse pão aqui? Tá vendo essa parte do pão, o biquinho do pão, que é a parte mais crocante? Essa é a parte que eu mais gosto do pão. E todos os dias no café da manhã eu dou para minha esposa. Romanticamente eu dou para minha esposa, essa parte que eu mais gosto eu dou para ela. Aí o jornalista ouviu aquela história e falou assim: poxa, que lindo, que legal isso. E aí ele perguntou agora para a esposa, assim: e a senhora, o que a senhora pode dizer que, como é que tem sido, como é que vocês chegaram aí a esses 50 anos de casado? O que foi que aconteceu que vocês conseguiram chegar, a tantos anos de casado? E aí aquela senhora pega e diz: sabe esse pão que ele está falando? Que ele me dá todos os dias de manhã, o biquinho do pão? Essa é a parte que eu mais detesto do pão. Mas eu como. Por 50 anos eu tenho comido esse bico do pão. Aí eu fico pensando, eu ouvi essa história e eu fiquei pensando: meu Deus, 50 anos comendo o bico do pão, a parte que ela menos gosta, para poder agradar o marido, para o marido ficar feliz, para talvez não magoar, não ressentir ele, porque afinal ele fazia aquilo com tanta alegria, Mas o que a gente observa nessa história? A gente observa que faltou o quê no meio desse casal? Faltou comunicação, Apesar de ter 50 anos de convivência, o marido não sabia, com certeza ele não sabia, que aquela parte do pão era a que ela menos gostava. Mas, no entanto, ele todos os dias dava aquele pão para ela, E achando que
estava fazendo ela feliz. E ela, por sua vez, não contou para ele que não gostava do pão, porque talvez tinha medo de contar e ele ficar entristecido. Então aí a gente vê nessa história que a comunicação é algo importante, o diálogo é algo importante na vida do casal, na vida da família, entre pais e filhos. Família que não tem diálogo, família que não conversa, pai que não conversa com os filhos, filhos que não conversam com seus pais, que não sentem liberdade para conversar sobre assunto nenhum. Marido e mulher que não conseguem dialogar, que mal começam a conversar e já sai uma discussão, não conseguem se entender. O ambiente fica pesado. O ambiente que era para ser um ambiente de paz, um ambiente agradável, um ambiente alegre, começa a se tornar um ambiente pesado. Então a arte da comunicação é algo que tem que ser cultivado, tem que ser aprendido. Porque talvez você venha de uma família que também não tinha diálogo, e os seus pais vieram de família que também não tinha diálogo, não tinha esse costume. Então foi passando, de geração em geração esse estilo de viver. Mas a questão do diálogo, da comunicação é algo que pode ser aprendido. A gente está aqui para poder exatamente meditar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da comunicação, que é tão importante na vida do casal, na vida dos filhos, a questão da comunicação. E nós queremos falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus, a gente sabe que a família, ela foi instituída por Deus. Sabemos que lá no início, no livro de Gênesis, vai falar, no capítulo 2, no verso 18 de Gênesis, vai dizer: e viu Deus que não era bom que o homem ficasse só. E aí ele fez o quê? Uma auxiliadora. Alguém que fosse idônea, que lhe correspondesse. O Senhor olhou para o homem e viu que não era bom. O homem estava ali no jardim do Éden, estava vivendo com os animais, dando nome para os animais, mas ele não tinha ninguém que era em comum a ele, semelhante a ele, para ele conversar, para ele compartilhar de tudo aquilo que ele estava vivenciando ali naquele jardim. Ele não tinha ninguém para expressar amor, para se relacionar. Aí Deus olhou e falou assim: não é bom o homem ficar só. Eu vou fazer uma auxiliadora. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor deu um sono profundo ao homem. E da costela, não foi do pé, não foi do pescoço, não foi do joelho, foi da costela, que fica bem aqui do lado. O Senhor tirou a costela, uma costela do homem, e da costela fez uma mulher. Fez a mulher para estar lado a lado com o homem, ajudando, ajudando nessa grande responsabilidade que é cuidar da sua família. A família começa com o casamento, Começa o casamento, o homem se une, como lá em Gênesis vai estar falando sobre isso. Então o homem deixará seu pai, sua mãe e se unirá à sua mulher. Deixará, não abandonar. Fique bem claro isso. A palavra fala que o homem vai deixar seu pai e sua mãe e vai se unir à sua mulher. Ele vai construir uma família ali com ela. Mas não está falando porque é para você abandonar e não dar mais atenção, não cuidar dos seus pais, não dar atenção, não auxiliar, não socorrer quando necessário. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. A palavra de Deus, ela tem muitos mandamentos, muitas palavras que falam a respeito desse respeito, da consideração que a gente tem que ter com os nossos pais. Então, um dos mandamentos, está lá nos 10 mandamentos, é algo que Deus espera de todos nós, que nós honremos os nossos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A Bíblia fala para honrar, respeitar. A Bíblia não está falando com relação ao pai e à mãe que o pai que não é bom, o pai que fez alguma coisa ruim não deve ser honrado, não deve ser respeitado. Não. Independente daquilo que o seu pai já fez, de circunstâncias que vocês já enfrentaram, a palavra diz que você tem que respeitar.
Deus fala que você tem que respeitar as pessoas que geraram você, seus pais. Tem que respeitar. E a palavra tem uma promessa, é o único mandamento com promessa, é esse. Honra teu pai para que se prolongue os teus dias na terra. Os teus dias vão ser prolongados se você aprender a honrar e respeitar. É claro que eu não vou, no que diz respeito à obediência, se um pai e uma mãe pedem para eu fazer alguma coisa que vai contra os princípios da palavra de Deus, contra aquilo que é honesto, contra aquilo que é digno, que é íntegro, aí eu não vou fazer, claro. Se meu pai pede para eu roubar, para eu mentir, eu não vou fazer isso, porque isso foge, vai contra os princípios da palavra de Deus, não é algo que uma pessoa de bem faria. E agora o homem vai trabalhar para poder sustentar sua família, a mulher vai ajudar a cuidar dos filhos, A educação não fica só nas mãos da esposa, da mãe, a educação é feita pelos dois, pai e mãe, juntos, em concordância, vão educar seus filhos, dentro daquilo que eles creem, daquilo que eles acreditam. E é claro que uma família, quando os membros dessa família creem em Deus, as coisas vão ficar com certeza melhor, se Deus estiver no centro da família. Se Deus estiver, conduzindo todas as coisas, se essa família convida Deus para se fazer presente no meio dela, com certeza as coisas vão ficar melhores de serem resolvidas. Porque aonde Deus está, os milagres podem acontecer, transformação pode acontecer, mudanças podem acontecer. Porque Deus, Ele foi quem criou a família. Então Ele tem solução. E é claro que a solução Ele deixou na palavra dele. O Criador da família deixou o manual de instrução. O manual de instrução está aqui, a Bíblia Sagrada. Aqui na palavra você vai encontrar instrução, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa de aprender para ajudar no relacionamento com a sua família. E é claro que a comunicação vai ser uma das coisas que nós vamos ver agora, que ajuda bastante no nosso relacionamento familiar. Então, a primeira coisa, eu quero falar sobre alguns problemas, alguns inimigos da comunicação no meio da família. E um dos inimigos é a falta de respeito. Nossa, falta de respeito é algo assim horrível quando não existe isso no meio da família. E você sabia que na palavra de Deus fala a respeito disso? Pois é, a Bíblia fala aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, diz assim: tratem todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Tratem todos com o devido respeito, todos. Aqui já está generalizando. Você tem que respeitar dentro da família, fora da família, onde quer que você esteja, você precisa aprender a respeitar as pessoas. Meu Deus, nós estamos vivendo num tempo que como está sendo difícil essa questão do respeito. Mas eu quero dizer para você que Deus nos ensina, Deus nos capacita a respeitar. Mesmo que seu temperamento seja um temperamento explosivo, um temperamento difícil, Deus tem poder para transformar seu temperamento. Se você é uma pessoa explosiva, se você tem uma tendência a ser grosseiro com as pessoas, Deus pode te ajudar bastante nessa questão e ajudar você a acalmar mais o seu coração e a buscar uma vida mais tranquila, a ter mais calma, a ter mais paciência. Se eu começo a conversar, a discutir com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos dentro de casa e começa a faltar o respeito, começa a gritaria, começa a se usar palavras, palavras torpes, palavras pesadas, tipo, você não presta para nada, você é burro, você nunca vai dar para nada, tudo que eu peço para você, você não faz. E começa a usar, expressões verbais assim que machucam, que ferem. Eu sempre falo que às vezes tem palavras que doem mais do que um tapa na cara.
Então, e às vezes coisas que nós falamos, que somos duros, podem causar feridas e marcas, e coisas que demoram bastante para cicatrizar. Então nós devemos pensar, sabe aquela coisa aquele ditadozinho que a gente sempre ouviu aí, né? Que diz assim, conta até 10. Se você vê que os ânimos estão ficando muito aflorados dentro de casa, que a conversa está começando a tomar um lado assim muito quente, dá uma parada. Dá uma parada, assim, olha, vamos parar e vamos deixar para conversar sobre isso numa outra hora, quando a gente estiver mais calmo. Porque do jeito que tá, não vai ser bom a gente conversar desse jeito, né? A Bíblia diz que a palavra branda, ela afasta o furor, mas a dura suscita a ira. Se eu falo com um tom de raiva, aquilo vai produzir na vida do outro já uma defesa, né? Falou de maneira áspera, o outro vai querer se defender também e, na maior parte das vezes, responde da mesma forma. E aí vira uma bola de neve, né? Até que chega o ponto de muitas tragédias até que acontecem no meio de muitas famílias, quando as pessoas não têm limites com relação ao respeito. O desrespeito é tanto que chega a atingir, né, violência física e outros problemas que surgem. Outra coisa que a gente precisa entender, que também atrapalha a comunicação, é entender as nossas diferenças, que somos diferentes uns dos outros. As mulheres são diferentes dos homens, não só na questão física, né? Na questão da aparência, mas nós somos diferentes na maneira de reagir com relação às situações. A mulher é mais emotiva, a mulher é mais sentimento, né? Ela tem essa questão mais da emoção. O homem já é mais voltado para a razão, né? Ele olha para a situação e ele analisa, e aí ele é mais racional. Tudo isso tem que ser pesado quando a gente está dialogando, quando a gente está se comunicando. Outro problema que nós enfrentamos, que atrapalha muito a comunicação, é o silêncio. Nossa, mas como assim? Comunicação e silêncio parece que não combina. Não combina mesmo. Não tem como haver uma boa comunicação entre a família quando a gente se chateia, quando a gente está chateado, quando a gente se aborrece com alguma coisa, quando a gente está insatisfeito com alguma coisa que o outro fez. Em vez de a gente dialogar, a gente simplesmente fica em silêncio. Entra mudo, sai calado. Não quer papo, não quer conversa. E aquilo pior é quando isso se prolonga um dia, 2 dias, uma semana. Meu Deus, que ambiente pesado fica dentro de casa quando os dois ficam em silêncio e ninguém cede. Os dois ficam lá segurando. Eu já ouvi casos de casais de ficarem meses sem conversar, sem se falar, sentam na mesa. Isso quando sentam à mesa, né, para fazer alguma refeição junto, porque hoje em dia muitas famílias não fazem mais isso. E aqui eu quero abrir um parêntese, né, que foi algo que nós aqui em casa conquistamos nessa pandemia, né? Eu tenho 2 filhos, sou casada e tenho 2 filhos, e 2 filhos em idade que estão já adultas. Então os horários são muito difíceis da gente conseguir conciliar que todo mundo esteja em casa, pelo menos durante a semana, assim, durante os dias de segunda a sexta, sempre foi muito difícil conseguir conciliar para que todo mundo comesse. E com relação a isso, foram se passando o tempo e aí acabou que mesmo quando estava todo mundo em casa, eu não conseguia, assim, por mais que eu às vezes me esforçasse, eu não conseguia juntar todo mundo para comer, todo mundo junto. E nessa pandemia, a gente procurou reconstruir isso, né? Resgatar esse costume de comermos todos na mesa, juntos, para a gente ter um momento de bate-papo, de conversa, né? Que é tão importante para a família. Esse momento da mesa, em que você senta à mesa
né, não senta na frente da televisão, a gente não coloca o celular na mesa para ficar olhando. É um momento nosso, é um momento que nós vamos conversar sobre nós, sobre os nossos problemas, sobre a nossa vida, sobre o que estamos passando, sentindo. E é um momento muito especial e muito gostoso que nós resgatamos aqui em casa. E tem sido muito bom mesmo. Né? Eu quero te encorajar, né, a ser criativo. Eu teve um dia que eu peguei, simplesmente eu coloquei a mesa, arrumei a mesa todinha e botei um coração feito de EVA, escrito, né? Seja bem-vindo, vamos sentar juntos, vamos comer à mesa. Botei, eu não me lembro assim certinho, mas eu botei assim um coração, né? E escrevi alguma coisa. Na realidade eu avisei com antecedência que eu ia colocar a comida na mesa e eu queria que todos pudessem estar. E funcionou. Todo mundo veio, se sentou à mesa, viram lá tudo arrumadinho e foi um ambiente gostoso que nós tivemos conversando, batendo papo. E a gente resgatou, né, a comunicação e tem sido muito bom. Então eu quero dar aí essa sugestão para você, que você resgate, se você não tem essa prática na sua casa, por alguma dificuldade, porque quando a gente tem criança pequena é mais fácil você, de repente, fazer esse momento da mesa. Mas quando já é adulto e cada um tem seus horários diferentes, eu sei que é bem mais difícil. Mas não custa tentar, não custa se esforçar, não é verdade? Então, vai aí a sugestão. Então, nós falamos aí da falta de respeito, é um problema sério que impede, que atrapalha o diálogo. Nós falamos aí da questão, né, das diferenças. A gente precisa entender que a mulher é diferente do homem, a sua filha é diferente do seu filho, tem atitudes diferentes, vai reagir de maneira diferente. Então, você não pode, né, lidar com a sua filha, com a sua esposa, como você lida com seu colega de trabalho, né? Como você lida com os homens que você convive. Nós somos diferentes. E da mesma forma, a mulher também precisa entender isso, que o seu marido, o seu filho, pensa diferente, age diferente, reage diferente. Mas isso não significa que não te amem, que não te admirem, somente reagem de maneira diferente. E isso precisa ser respeitado. Então, outro problema que a gente também vê, né, é a questão de você, como a gente estava falando aqui, de não saber como falar, né? Eu sempre falo que o tom com que a gente fala é muito importante, né? Se eu falo, né, numa altura de voz, é uma coisa. Se eu começo a alterar a minha voz, já é outra coisa e já vai ter uma reação diferente quem vai ouvir. Se as expressões, a expressão da nossa face, ela fala muito. Talvez seria bom você botar de vez em quando um espelho na frente e começasse a falar para você poder ver como é que fica a sua expressão, né? Essa questão de nós filmarmos, né, de nós fazermos esses vídeos, nos ajuda muito a observar, né, a nossa fisionomia, a nossa maneira de como é que a gente conversa, como é que é a nossa fisionomia, nosso tom de voz. Então, no diálogo, na comunicação, a gente precisa aprender a falar. Às vezes a gente quer começar um assunto no lugar errado, na hora errada, no momento errado, e a coisa não funciona, né? Querer lavar roupa suja na frente dos outros, na frente de estranhos. Se a sua esposa fez alguma coisa que não te agradou, se seu esposo fez alguma coisa que você não gostou, a hora certa de falar, né, de tentar conversar sobre aquele problema, não é na frente dos seus filhos, não é na frente dos seus pais, dos seus vizinhos, dos seus amigos, das suas visitas que estão chegando em casa, na sua casa, não. É depois que todo mundo foi dormir, que todo mundo, né, foi para os seus aposentos, você chega lá no seu quarto, e aí você conversa, né? Você vai dialogar sobre aquele assunto, né? Então, tudo tem a sua hora. A Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para sorrir, tempo para chorar, né? Tempo para falar, tempo para calar.
Então a gente tem que observar essas coisas. Tudo isso são coisas que, se a gente observar, vai ajudar na nossa comunicação, no nosso diálogo no dia a dia. Não é verdade? Outra coisa é a questão do ouvir, né? Nós falamos do falar, que é de não saber falar, né? De não saber a hora certa de falar. E também, outro inimigo da comunicação é não saber ouvir. É aquelas pessoas que não sabem ouvir. O cônjuge ou o filho está falando e ela não sabe ouvir. Ela interrompe e ela começa a falar o que ela pensa. O ouvir o outro é uma demonstração de amor. Nós aprendemos, nós podemos aprender. Nós mulheres, por exemplo, nós temos, né, já uma facilidade para falar, né? A gente já tem essa coisa da comunicação, né? De querer falar, de querer se expressar. E nós precisamos aprender a ouvir nossos filhos, sim, nossos filhos. A irmos conversar com eles e deixarmos eles falarem aquilo que eles pensam, seus temores, seus medos, sem ameaças, né? Sem palavras, às vezes, ásperas no momento errado. Lembra de todos esses critérios que a gente está colocando aqui, que são importantes. Que às vezes o filho evita até, não posso conversar com a minha mãe, porque não posso conversar com meu pai, porque se eu falar isso pro meu pai, acabou, vai acontecer um terremoto lá em casa. Não dá. Ih, minha mãe não entende, minha mãe é muito ruim para conversar. Meu pai é muito ruim para conversar. Ai, gente, que coisa horrível isso. Aí, se ele não pode conversar com a mãe, se ele não pode botar para fora o que ele pensa, o que ele acha com a mãe, com o pai, claro, lembrando lá do respeito, mas botar para fora aquilo que ele pensa. Se o pai e a mãe não é capaz de ouvi-lo, sabe o que vai acontecer? Ele vai procurar alguém lá fora que possa ouvi-lo. E às vezes a pessoa que ele vai achar para ouvi-lo não é uma pessoa de boa índole, não é uma pessoa que vai dar bons conselhos para ele. Então, o que custa, né? Você, como pai e mãe, você saber ouvir sem ficar criticando, sem ficar interrompendo, sem ficar acusando. Não estou falando aqui que você vai deixar de educar, de instruir. Nós precisamos aprender a sermos amigos dos nossos filhos. Nós precisamos aprender a ouvir o nosso cônjuge, a ouvir o que ele tem para dizer, sem ficarmos na defesa, sem ficarmos com o nosso coração todo condoído quando alguém fala alguma coisa pra gente. É muito complicado essa questão de não saber ouvir. E muitas vezes ouvir o que não foi dito. Sabe o que acontece muitas vezes? Você fala alguma coisa com a pessoa, às vezes dentro de casa. E a pessoa, como ela já está com uma mágoa, já está com ressentimento dentro do coração, com alguma coisa passada, algum problema que não foi resolvido, não foi conversado, então ela guardou lá dentro. Aí quando você vai conversar, às vezes acontece muito com as mulheres isso, que são muito emocionais, então às vezes guardam alguma coisa lá, o maridão falou de uma maneira mais grosseira, foi mais duro, porque o homem é mais racional. E aí aquilo machucou. E aí quando o homem, numa outra situação, numa outra conversa que tem entre o casal, o homem fala alguma coisa, né? Tipo, meu amor, por que você não faz aquele penteado que você fez lá no casamento da Joaninha lá? Por que você não faz o mesmo penteado pra gente sair junto e tal, para o evento lá que vocês vão junto? Aí a esposa pega e fala assim, por quê? Tá me achando feia? Eu tô feia? Ele não falou isso, não foi isso que ele falou. Ele só deu uma sugestão, porque você tava lindo com aquele penteado, com aquele vestido, com aquela roupa, mas quando o nosso coração já tá ressentido com alguma coisa, a gente já tem aquela facilidade de pensar, né? Já começa a imaginar uma coisa que nem existe. Isso atrapalha a comunicação? Atrapalha. Como atrapalha? Tá vendo como é ruim quando a gente deixa de ter diálogo, de comunicação, quando a gente não resolve um problema, mas a gente vai empurrando os problemas, né, com a barriga, e a gente não conversa, não resolve, né? A gente vai
empurrando aquilo, guardando dentro do coração. E aí quando chega uma determinada situação de conversa, a gente quer despachar, né, despencar aquilo tudo, né? Derrubar aquilo tudo em cima da pessoa, né? Levantar defunto, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Atrapalha bastante a comunicação. E numa família, quando não existe comunicação, tá morta. E ela tá sofrendo um grande perigo de ser destruída mesmo, de acabar. Dos filhos não quererem mais morar com seus pais, porque eu canso de ver isso. Filhos que ainda estão solteiros, mas não querem mais morar com os pais porque não tem clima. E é claro que também acontece casais que não tem mais clima, não tem diálogo nenhum, então partem para a separação. E hoje em dia muitos casais estão se separando, se divorciando, porque o divórcio se tornou uma coisa fácil e porque não tentam, né? Na época antiga, as pessoas procuravam resolver os problemas. Hoje, se surge um problema, então eu vou trocar de parceiro, eu vou trocar de parceira, eu vou trocar e vou tentar ser feliz com outra pessoa. Não tentam resolver, as pessoas não querem ter trabalho, né? Porque resolver problemas dá trabalho, mas vale a pena, porque divórcio, separação é sempre muito traumatizante para o casal e principalmente para os filhos. Os filhos sofrem muito com as separações. Então, vamos aprender a ouvir, hein, gente? Tem até um versículo aqui que eu quero ler para você que está em Provérbios. Provérbios é um livro assim da sabedoria. A gente aprende, tem vários conselhos bons para que podemos aplicar para a família. E aqui em Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Uau! Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Passa vergonha porque você pode levar um fora da pessoa que está falando. Opa, peraí, deixa eu terminar, né? Tem até uma brincadeira que a gente faz, né? Quando a pessoa começa a cortar muito, aí a gente diz assim, né? Assim, olha só, você devia fazer parte da seleção de vôlei feminino, masculino, né? Porque você dá tanta cortada. Então, gente, vamos vigiar, né? Vamos aprender a ouvir. Vamos aprender a ouvir. Outro problema que atrapalha muito, muito mesmo o relacionamento é não reconhecer o erro. Quando a gente não reconhece o erro, significa que o orgulho está tomando conta do nosso coração. Então, num relacionamento onde as pessoas não reconhecem seus erros, não se arrependem, não pedem perdão, é uma destruição do diálogo, da comunicação terrível. Acaba. Não adianta falar com fulano, ele sempre está com a razão, ele sempre é o certo. O Senhor disse que a gente falou conosco, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humilde. Então a Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que a seu tempo o Senhor o exaltará. Então aprenda a ser humilde, aprenda a reconhecer seu erro. Sabe, não é nada demais, pelo contrário, você vai ser mais respeitado e admirado por aqueles que convivem com você quando você reconhece o seu erro. Quando você reconhece e quando você demonstra através das suas atitudes que você está arrependido. Porque uma coisa é você dizer assim, me desculpa, né? Como que assim, quero ficar livre, quero que acabe logo essa conversa, né? E aí a pessoa que está ouvindo a desculpa está percebendo que no fundo a pessoa não está arrependida e não tá pedindo perdão coisa nenhuma. Ela só quer se ver livre daquela situação, daquele momento desagradável. Não. Reconheça mesmo o seu erro. Se você viu que você errou, reconheça o seu erro diante do seu pai, diante da sua mãe, diante da sua esposa, diante do seu esposo. Isso é tão admirável, gente. É tão bonito. Chega e fala assim, olha,
Cara, eu pesei na bola, eu errei. Naquele dia eu falei demais, eu falei o que não devia, eu estava muito nervosa, eu estava muito nervoso. Me perdoa, eu amo você, eu te admiro, eu não queria ter falado daquele jeito, eu extrapolei. Olha, como é bom você fazer isso, porque vai resolver uma série de problemas, vai, sabe, o clima vai voltar ao normal, gente. Coisa horrível você ficar alimentando o orgulho e ficar aquele clima desagradável dentro de casa. Como é bom quando a gente chega em casa e tem aquele clima agradável de alegria, né, de amizade. É tão bom. Então aprenda a respeitar, né? Aprenda a respeitar, aprenda a ouvir, aprenda a falar, aprenda a reconhecer seu erro. Outra coisa que é o inimigo, o grande inimigo da comunicação é a falta de tempo. Nunca tem tempo para os filhos, nunca tem tempo para conversar com o cônjuge, está sempre cheio de atividade, cheio de trabalho. Quando chega em casa é a televisão, é o celular, é o computador, ou quem sabe aqueles que são mais chegados ao futebol, né? Chega em casa, troca de roupa, vai para o futebol, vai para praia, vai pescar, sei lá, não sei qual é o seu hobby, qual o que você gosta, mas seja o que for, tenta envolver sua família no seu hobby, tenta motivar, tenta fazer coisas que possam envolver a sua família junto. Ou então, se você tem um hobby, se você tem alguma coisa que você gosta de fazer, mas que você não negligencie aquele tempo com a sua esposa, o tempo com seus filhos, né? Tenha equilíbrio nas coisas, né? Para que nunca falte a oportunidade de dialogar, de conversar por falta de tempo. A pior coisa que tem é não ter um tempo de qualidade, porque tem muitos que falam assim, mas eu tô sempre em casa, eu tô sempre ali, a minha esposa tá sempre ali, ela conversa, ela diz que eu não dou tempo para ela, mas eu tô sempre ali, quando ela quer conversar eu tô ali. Mas você tá, sabe aquela coisa de você conversar com a pessoa e a pessoa tá assistindo a televisão, nem olha para você, nem presta atenção no que você tá falando, ou tá no computador, tá no celular, enfim, não dá atenção para o que você está falando. Isso acontece muito. Às vezes a mãe, o pai vai falar com o filho, ou às vezes o filho também vai falar com os pais quando eles estão fazendo alguma coisa, trabalhando, né? Às vezes a mãe está cozinhando, o filho vem para falar, conversar com alguma coisa, e aí a mãe não dá atenção, sabe? Às vezes é até bom você, às vezes, desligar o fogo, porque pode ser um assunto muito importante. Ou então, se você realmente não tem tempo naquele momento, você fala assim, meu filho, me aguarda eu terminar só isso aqui, aí a gente vai sentar lá e conversar. Sabe, é só uma questão, às vezes, de uma palavrinha, de você saber, assim, olha, eu tô ocupado agora, mas assim que eu terminar aqui, vamos conversar. E às vezes não dá para você parar, mas você demonstra com isso para a pessoa que ela é especial, que você quer ouvir o que ela tem para falar. Então, dê tempo. Dê tempo para aquelas pessoas que você ama. Dê tempo para sua família. Outro problema que surge, que atrapalha muito a comunicação da família, são as críticas excessivas, né? Onde há muito julgamento, onde há muita acusação, onde o tempo todo se critica as coisas que o outro faz, critica o filho, critica o cônjuge. Isso prejudica muito a comunicação, o diálogo. Ninguém aguenta ter alguém o tempo todo pegando no pé, né? O tempo todo criticando, falando, julgando, reclamando. E a palavra de Deus, ela vai falar a respeito disso para nós. Lá no livro de Romanos, capítulo 2, fala, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então aqui o texto, ele está falando para nós, que nós não devemos julgar, porque da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados.
E muitas vezes nós julgamos, nós acusamos alguém, nós criticamos alguém e nós mesmos cometemos os mesmos erros. Caímos no mesmo problema. A mesma coisa Jesus falou com os seus discípulos ensinando, né? Por que querer tirar o argueiro do olho do teu irmão quando tem uma trave no teu? Né? Então, devemos vigiar com relação a essas críticas, esses julgamentos constantes dentro de casa, porque isso destrói a comunicação, destrói o diálogo. E o outro problema que nós também enfrentamos dentro de muitas casas, de muitas famílias, e que é assim um destruidor do diálogo, é a gritaria, né? Lugares, casas onde as pessoas não sabem conversar sem gritar com o outro, né? Qualquer coisa que o outro fala já vem a gritaria, já começa aquela gritaria. E a palavra de Deus fala a respeito disso. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 31, diz: longe de vós toda amargura, toda cólera e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha só o conselho que a palavra de Deus dá. Longe de você esteja toda gritaria, toda cólera, toda amargura, toda ira. Tudo isso esteja longe. Por quê? Porque prejudica os relacionamentos, prejudica a comunicação, com certeza. Prejudica o diálogo. Quem é que consegue dialogar com alguém que fica o tempo todo alterado, gritando, né? Então, amados, nós aqui estamos encerrando, né, esse tempo de meditação, né, da palavra de Deus, e todos esses conselhos que a gente deu aqui, essas dicas que a gente deu para você a respeito, né, para poder melhorar a comunicação, o diálogo dentro da sua família, que Deus possa estar te capacitando e te ajudando. Eu tenho certeza que se você der ouvidos a tudo isso que a gente comentou aqui, meditou, as coisas vão mudar e vão melhorar muito dentro da sua casa. E eu quero orar com você agora, pedindo a bênção de Deus, porque só com a ajuda dele nós poderemos alcançar essas vitórias, né? Alcançar essas bênçãos aí. Então vamos orar pedindo a bênção de Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, por esse momento, Senhor, que tivemos a oportunidade de estudar, de meditar sobre todos esses conselhos que podem ajudar esses inimigos que têm prejudicado, Senhor, a comunicação, o diálogo nas famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha restaurar, que Tu venha curar corações, que Tu venha abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai, que se identificaram com esses problemas, que têm enfrentado esse tipo de problema dentro de casa. Senhor, ajuda-os, Senhor. Ajuda-os a vencer suas fraquezas, Senhor. Ajuda-os, Senhor. Transforma as famílias, transforma os cônjuges, os filhos, Senhor. Restaura, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus querido, restaura o diálogo e a comunicação no meio dessas famílias, Pai. Nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Semana que vem nós estamos aí continuando a falar sobre família, projeto de Deus.